Caríssimos e caríssimas, sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta-feira. Ontem nós estivemos um pouco em casa e a chuva não deixou a gente fazer muita coisa, mas nós meditamos um pouco no dia a dia, contemplamos um pouco a realidade e vivemos, o contexto do agora. Lembrando que está acontecendo aí a cúpula da Amazônia, reunindo os países que fazem parte, que tem em seu território a floresta amazônica. Nós, os brasileiros, temos a maior parte e ainda continua na rede social forte a fala do governador de Minas Gerais querendo criar um anti-nordestismo, ou seja, criando uma situação chata para nós. E a gente lembra hoje do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. E a gente, quando vê a Carta da Amazônia, a Carta de Belém, que é o documento oficial que foi lançado, percebe que alguma das falas da carta é que diante da realidade do meio ambiente tem coisa que poderá acontecer que se tornará irreversível. Cada vez mais nós ouvimos pessoas dizendo que a Amazônia é nossa, que nós devemos cuidar e etc e tal. Bom, nós temos um território verde que é importante para o planeta e é importante que nós mantemos, conserve bem esse território. Contudo, se vai lembrar que da nossa parte, eu falo nossa parte de forma geral, nós só nos preocupamos com a floresta amazônica e esquecemos de cuidar da realidade das matas, das árvores, do momento do espaço verde em nosso espaço particular. Seria válido se cada brasileiro, se cada brasileira tivesse em seu quintal ou no seu espaço doméstico uma área reservada para o verde, para a floresta, para a árvore, para a mata, para o território, o mínimo que possa entender para que o meio ambiente possa respirar. Mas parece que nós somos viciados em lucrar, em obter vantagens, por isso às vezes abandonamos o verde e preferimos o verde do dinheiro. E nós, ainda olhando para a realidade, ontem tivemos na CPI da 8 de janeiro, o depoimento do ex-ministro do governo anterior, ex-secretário do governo atual, lá de Brasília. O depoimento, e ele dizia claramente que a culpa para os atos golpistas chegaram onde chegaram foi de alguém, não sabe quem. E aí a gente viu um deputado que se diz pastor, e eu não vou dizer o nome dele por respeito aos pastores, que eu sei que são sérios, ofendendo e deixando a gente indignado quando ele diz que os esquerdistas, os ligados à esquerda, são urubus, e ele apresenta uma série de mazelas que a esquerda é culpada. Bom, graças a Deus, logo depois desse deputado, entrou um outro deputado que também é pastor, e ele fez uma fala no sentido de retratar-se o que é de fato ser esquerda ou direita. Nós vivemos ainda esse câncer, e eu me desculpe pela palavra, mas a palavra é essa, do eu, ou do nós contra eles, ou do eu contra ele, ou de estarmos em navios separados. Durante o ano passado, o ano anterior, durante os últimos 4 anos, eu ouvi a seguinte tese: estamos num avião e se o piloto não cuidar bem do piloto, se o piloto for mal, nós vamos cair. E nós não podemos torcer para que o avião caia, pois todos nós morreremos. Ontem, por exemplo, alguém me parou para perguntar se eu estava feliz, se eu estava satisfeito com o atual governo. Eu respondi aquilo que eu sempre respondo: ainda não estou satisfeito,
mas estou 100% certo que a mudança de governo foi uma coisa acertada em nosso país. Se nosso país hoje não tivesse o governo que tem, certamente a cúpula da Amazônia não aconteceria. Certamente nós não teríamos esse debate válido sobre o papel do indígena, sobre a realidade da floresta amazônica que tem que ser preservada. Tem que ser preservada, mas com todo o direito que ela tem, não somente preservar dizendo que está preservando. E aí eu lembro do contexto que nós estamos vivendo esse país. Ainda temos 33 milhões de famintos. Ainda não tivemos uma política concreta para eliminar ou para mudar esse quadro de fome. Reconhecemos que ainda temos uma taxa de juros muito lá em cima e isso está torturando nosso povo. Mas são problemas que nós não podemos ficar aqui, senão a gente perde nossa manhã só nesse assunto e não podemos olhar, e não perdemos, vamos dizer assim, e não olhamos diretamente para o projeto que é o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é a continuação do de ontem. Nós temos duas cenas interessantes, ou melhor, temos duas situações interessantes. Primeiro, Jesus ele está indo para a região de Tiro e Sidônia. E aí vem uma mulher que não é judia, que não é do povo judeu, dizer para Jesus que a filha dela está doente. Primeiro, nós temos uma mulher estrangeira. Segundo, temos uma criança, um filho doente. Interessante é que a mulher fala que a filha dela é atormentada por demônio. Ontem eu conversava com uma amiga psicóloga e falava que atualmente o demônio da depressão, o demônio da saúde mental, ele tem atacado muito o nosso povo, devido a vários fatores, seja a crise amorosa, seja a questão financeira, e por aí nós temos um demônio que nos aflige. E o Evangelho de hoje fala que essa mãe, atrás de Jesus, pedindo para ele atendê-la. E Jesus tenta de forma muito ignorante, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo, isso não é problema meu. Jesus faltou dizer aqui, eu não sou médico, não sou coveiro, desculpe, com trocadilho maldito. Mas Jesus ignorou essa mulher. Mas a mulher voltou para diante dele e postou-se. E ele automaticamente atendeu ao pedido dela quando ela usou um recurso válido, falando que até os cachorros comem da mesa do Senhor. E Jesus, tomado de compaixão diante de tanta insistência, ele atende. Às vezes nós rezamos uma vez pedindo uma graça e a graça não acontece. Às vezes rezamos duas e a graça não acontece. E rezamos três e a graça não acontece. E nós desistimos de rezar, orar, falar com Deus. E essa mulher não teve medo, porque o que motivou a oração dessa mulher foi um bichinho, como diria um amigo meu, chamado amor, compromisso para com o outro. O Evangelho de hoje ainda nos interroga sobre a nossa capacidade na perseverança de seguir Jesus, na perseverança de lutar por quem nós amamos, na perseverança daquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a história da nossa vida. Talvez precisemos olhar em nossas comunidades, em nossas igrejas, o quanto nós somos preconceituosos. Essa atitude de Jesus a dizer que não poderia atendê-la porque não veio para ela, que o autor sagrado faz questão de colocar aqui, é para nos lembrar que nós também somos assim. Deixamos pessoas de fora alegando que aquilo não pertence. Mas Jesus, ao ser tomado, ele volta atrás e revê a decisão dele. Eu vou parar por aqui, louvando a Deus pela vida. Eu sou Daniel
nonato.